Olá, bom dia. Estamos ao vivo. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou colocar aqui convite para os nossos seguidores. Olá. Vamos enviando aqui o convite para o pessoal. Concluir. Oi, Claudinha. Olá. Oi, Oi, bom dia. bom dia, Eu tudo bom? tô, eu tô meio de escurinho aqui. Dá para te ver, Tá, né? Escurinho. tá muito lindinho. Tudo bem, Claudinha? Tudo ótimo, tudo bom. Vamos só esperar mais um pouquinho, Oi, o pessoal ir entrando. a Aline tá entrando. Deixa eu passar a luz também. Deixa eu ver se eu Isso. clareio aqui um pouquinho. Pessoal, vamos avisando aqui o pessoal, né? Se vocês puderem, encaminhe aqui no aviãozinho, para o pessoal já saber que estamos ao vivo. Vai ver aqui. Muito bom. Eu mandei para algumas pessoas já. Também tô Bom mandando. dia! Vamos começar então essa semana bem, concluindo os teus posts, né? As mensagens que você deixou bem Uhum. elaborada. Então, para o pessoal que está aqui, né, conosco ao vivo, a cada semana nós começamos esse trabalho de apresentar um dos terapeutas da cooperativa. Nós estamos essa semana apresentando a Claudinha, Cláudia Alegrete. Alegrete que fala, Cláudia, ou Alegrete? Alegrete. Alegrete. E na segunda-feira já foi colocado um post informando, né? Eu vou até ler aqui para vocês a apresentação da Claudinha. Uhum. A Cláudia Alegrete é terapeuta integrativa sistêmica, especialista em relacionamentos familiar, é consteladora familiar, analista corporal e comportamental e utiliza diversas técnicas como PNL, programação neurolinguística, hipnose clínica, inteligência emocional, a própria constelação, inteligência sistêmica, inteligência financeira, para um processo terapêutico eficaz e breve. Então, Claudinha, eu vi também que você fez essa semana um post muito interessante, que estava falando sobre a relação de pais e filhos. Antes, lembrando que esse mês a gente trabalhou bastante com o tema de criança e voltado também para mulheres, né? Foi Uhum. uma das nossas opções, por ser o mês de outubro, o mês das crianças, Uhum. e no caso da mulher, o cuidado com a saúde, o câncer de mama. E esse post me chamou muita atenção, porque você colocou um detalhe bem interessante sobre a criança, o filho que quer ficar um pouquinho isolado, sobre essa compreensão. Me conta um pouquinho sobre essa matéria que você colocou e que você chamou a atenção. Isso mesmo. Ó, antes, né? Bom dia de novo para quem está aqui, tá dando esse tempo de um domingo aqui para ouvir a gente. Obrigado mesmo. Vamos fazer aqui o melhor, né, Chay? Sim. E clica no aviãozinho, que é assim, vai ter sorteio, né, no final, Chay? Vai ter Ah, sorteio de tô análise sabendo. corporal. Para quem
para quem mandar para 5 pessoas. Então, clica nesse aviãozinho, manda para 5 pessoas, porque assim, se você não tem filho, de qualquer jeito você é filho de alguém. E esse relacionamento é tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Então, ajuda para todo mundo, né? E bom dia, Regina. E assim, esse post que eu coloquei foi justamente que a gente acaba pegando muito esse tipo de problema. Uma criança que ela gosta mais de ficar na caverna dela, que a gente chama, no quarto dela, não gosta muito de contato físico, não gosta tanto de conversar. E assim, essa é uma característica dela. E a gente, quando não conhece, a gente acaba batendo muito de frente com os filhos, querendo que eles façam aquilo que a gente acha normal, vai. Se eu sou uma pessoa que gosta mais de abraço, que gosta mais de falar, de conversar, eu vou achar muito estranho um filho que gosta de ficar quieto no quarto dele. Eu vou achar que ele tá mal, que ele tá sofrendo, que ele não tem amigo, eu não sei. E muitas vezes não é nada disso. É a forma que ele funciona, tá? Então, assim, desde o útero e durante a nossa infância, a gente vai moldando o nosso corpo, não é? Então, o que acontece? Conforme os traumas, as experiências que a gente vai vivendo, vai moldando o nosso corpo. Então, através do nosso corpo, a gente consegue identificar também como a nossa mente funciona, como a gente funciona. Então, se você tem um filho assim, provavelmente, se ele não tiver com algum problema muito específico, essa for a característica dele mesmo, ele vai ser um menino mais magro, uma menina mais magra, às vezes até com uns pontinhos, uns ossinhos aparentes. E assim, isso é um trabalho que a gente faz e para traçar como a pessoa funciona. E com esses traumas vem muitos recursos também. Então, imagina você saber como você funciona, o que você pode ou não esperar de você pode ou não esperar do seu filho, do seu marido, né? E como potencializar esses recursos que cada um tem. Então, traz uma compreensão muito grande para ajudar no relacionamento, né? E eu já tive nesse lugarzinho aí, né? Porque, só que de outra forma. Eu e minha filha, desde pequenininha, bom dia, Sandra, a gente batia muito de frente. A gente era meio que rival. Imagina você ser rival de uma criança, né? E, então, eu não entendi o que acontecia. Exemplos, assim, por exemplo, ela gostava de vir deitar na nossa cama. Tipo, acordava de manhã, assistia um filminho, mas ela queria deitar no meu canto da cama. Então, assim, Muitas crianças querem isso, né? Querem buscar esse lugar e você o sentir lugar na pele. ou do pai, o menino buscar o lugar do pai, ou a menina buscar o lugar da mãe, né? E a gente acabava realmente batendo de frente. Só que acontece, quanto mais a gente tem esses conflitos, a gente bate de frente com as crianças, qualquer relacionamento, né? Mas a gente começa. Eu cheguei num ponto que eu pensava assim: nossa, será que eu não gosto da minha filha? Oi, oi, Tônia. Ai, será que eu não gosto da minha filha? Para eu estar rivalizando, para eu estar, né, brigando o tempo todo. A gente começa a se questionar se é uma boa mãe, se é um bom pai, como é que não ama? Mas não é isso. Quando tem muito conflito, o amor não flui. Não que ele não exista, ele não flui da forma que deveria. E quando a gente entende como cada um funciona, trabalha isso, as coisas realmente vão se colocando no lugar, né? E aí eu fui procurar ajuda, fui procurar terapeuta, fui estudar muito, e aí daí eu entrei. Daí eu me apaixonei e entrei nesse campo, porque eu queria ajudar as pessoas a encurtarem caminho, não Você passar por disse, tudo. você disse que procurou a terapia, procurou ajuda. E houve mudança com você ou com a sua filha? O que houve dentro dessa Sim, relação? muito. A primeira mudança
lógico, em mim. Eu perceber, me conhecer, saber as minhas necessidades, o que eu estava passando para ela, o que não era dela. Então, muita coisa. E aprender também do jeito que ela funcionava. E por quê disso tudo? Então, a coisa foi ficando tão boa, assim, das pessoas falarem, nossa, tá diferente, a harmonia da sua casa, do seu lar, a sua filha tá diferente. Então, eu falei, gente, eu preciso passar isso, porque eu sofri bastante. Porque a gente chega a pensar, nossa, eu sou uma péssima mãe, por isso. E, e uma coisa é certa, filho difícil, ele tá querendo chamar a atenção da mãe, para a mãe, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Então, assim, isso é muito importante, refletiu em mim. Por isso que eu queria passar dessa forma Então, e encurtar caminho. E aí, tem outra coisa, tem isso, né, que eu aprendi, e padrões também que eu repetia. Então, por exemplo, eu achava a minha mãe muito crítica, se ela estiver aí, não briga comigo. Mas era a minha percepção, eu tenho mais irmãos, e provavelmente eles não têm, não tiveram essa percepção, ou tiveram outras, é de cada um. Como a gente percebe as coisas, né? E eu pensava, não vou ser assim com a minha filha, não vou ser. E eu, quando eu olhava, eu estava fazendo a mesma coisa. Pior, sabe aquela coisa de costas para cima, cai na testa? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E a gente percebe isso, e a gente faz isso. Padrões da família mesmo. A gente achava até que não iria fazer, não iria repetir. Você percebe que está fazendo e não consegue mudar. Então, você tenta negar, refletiu. né? Isso, refletiu em tudo isso. Né? Conseguir trabalhar isso aí também. Né? Esses padrões repetitivos, né? Que acaba. E aí entra a forma sistêmica de trabalhar, a terapia mais sistêmica, Isso, correto? também. Porque, assim, a gente acaba tendo várias abordagens, né? Para trabalhar o que é preciso. E, assim, o que a gente percebe? Ao longo da vida, a gente tem vários papéis. Então, a gente tem papel de irmã, de filha, de esposa, de profissional, de mãe. Então, tem vários papéis. E quando a gente sai desses papéis, que a gente chama que a gente sai do nosso lugar, começa a lambança. E começa a lambança. Então, aí a pessoa pergunta, como eu sei que eu estou no meu lugar? Olha os resultados da sua vida. Seus Entendo. filhos estão indo bem? Você está bem profissionalmente? Você tem um relacionamento legal? Você tem um parceiro? Você tem. É, se isso não estiver acontecendo, a chance é grande de você estar fora do seu lugar em alguma situação. Então, assim, exemplo que a gente vê toda hora. A esposa querendo ser mãe do marido. Está fora do lugar. Diga, Chay. Isso é ser mãe do marido. Me explica melhor em que momento que a esposa ela quer ser mãe do Por marido. Para exemplo, é quais querer mães? cuidar dele como mãe, ter uma preocupação com relação a ele, que a mãe que deveria. Porque um adulto faz as suas escolhas, assume as suas consequências, né? E a gente Uhum. respeita isso. A mesma coisa com pais. Quando a gente quer ficar tomando conta dos pais. Então a gente sai do nosso. A mulher que está sempre ali, bem tratando, não só numa questão de carinho, amor e respeito, mas sim de zelo e cuidado, esse já é um papel materno, é isso? Não diria o zelo cuidado, porque assim é gostoso cuidar também, né? É Uhum. gostoso. Eu tenho uma professora que quando dá aula lá, ela leva o cafezinho pro marido. Olha que coisa gostosa, é uma delícia. Então, servir, né? Servir a vida. Mas é uma preocupação, assim, querer pegar a tarefa que é do outro. Tem muitas esposas que fazem isso, eu já fiz isso, né? Então, Realmente é até sacrificante, vamos dizer assim, né? Para a isso, mulher em si. exato.
Isso, Exato. Quando a gente sai do lugar, a gente sente, nossa, minha vida está pesada, eu não está andando, eu estou cansada. Pode saber que você está pegando coisa de alguém aí que não era para pegar. Pode saber. E não está pegando por quê? Porque não está no seu lugar, no seu papelzinho. Então, por exemplo, a nossa vida, vamos colocar a nossa vida numa linha do tempo. Então, os seus pais, a família de origem que a gente chama, que são pai, mãe, irmãos, eles estão aonde? Eles estão lá atrás, na linha do tempo. Eles estão atrás. E porque quando a gente... vieram antes. E vieram antes, isso. E quando a gente fica assim, olhando lá para eles, cutucando a vida deles, né? Então, o que acontece? Eles são adultos, eles já transavam antes de você nascer, certo? Então, assim, eles sabem se virar. Quando a gente não respeita as decisões deles, as escolhas deles, a gente começa a cobrar deles, como se a gente fosse os pais deles. E aí começa uma bagunça muito grande. Não quer dizer... pode fazer pergunta, gente. Se eu estiver acelerada aqui também, passando de um assunto para o outro. Então, assim, não quer dizer que se eles precisarem, a gente não vai ajudar, não é nada disso. Mas é assim, você está no seu papel, você tem que se meter lá, né? Porque antes de eles serem seus pais, eles são homem e mulher. Então, Me dá um exemplo, Claudinha, sobre isso, sobre se intrometer. Como que seria isso? Então, às vezes assim, tem gente que chega, nossa, mas meu pai está gastando todo o dinheiro. O dinheiro é de quem? Dele. Você vai fazer o seu. É simples assim. Nossa, mas a minha mãe e o meu pai estão querendo vender a casa e sair pro mundo. Eles fizeram a vida dele. Agora você faça a sua. Aquele filho que, por exemplo, quer escolher o carro, a casa, é mais ou menos isso. É. Ou a mãe quer fazer muito uma coisa e ele não... Com esse olhar, uma pergunta aqui, ó, com esse olhar para trás, como esse olhar para trás interfere na relação com os nossos próprios filhos? Então, ó, eu vou dar um exemplo aqui, até não é dos filhos, foi com a própria pessoa. Eu atendi uma pessoa que a reclamação dela, ela veio porque ela não conseguia não conseguia relacionamento afetivo. O que acontece? Resumindo aqui, ela descobriu, quando era adolescente, que a mãe traiu o pai. Ela ficou possessa. Então, ela estava com mais de 30 anos, isso foi na adolescência, e ela tinha essa raiva da mãe. E depois de um tempo, ela foi falar com o pai. E ela descobriu que o pai já sabia. E ela ficou com raiva do pai também. Quer dizer, como ela viveu, uns 15 anos, olhando ali atrás, com raiva dos dois. Ela teve tempo de ter relacionamento, ela teve tempo de cuidar da vida dela, para ter uma boa vida, um relacionamento, Não teve. Ela estava vivendo o relacionamento dos pais. E, de fato, se você pensar, era um acordo deles. O que ela tinha que se meter não é da vida dela. Não é. E a gente se mete. A gente sai do nosso lugar de uma forma fácil. Muito fácil. E assim, antes deles serem seus pais, eles são homem e mulher. E tem a vida deles. E a gente não tem nada com isso. É cruel falar, mas não é da nossa conta. Não é. E aí, quando a gente fica nessa linha do tempo, olhando lá para trás, o que tem na linha do tempo na nossa frente? Filhos,
parceiros, marido, mulher, trabalho, dinheiro, saúde. Você está olhando ali, o que você está fazendo com todo esse resto na sua frente? Você não está vivendo. Não está. Você está olhando lá atrás. E Sua aí não entende. energia está lá atrás. E a pessoa Tudo isso passa a está não na entender por que não está conseguindo tudo isso. Por que não está Aí, conquistando. se você tem um filho, que tanto você está dando para o seu filho? Qual a sua disponibilidade para o seu filho? Aí é a hora que qualquer coisa irrita, né? Você perde a paciência. Você não tem aquele tempo disponível. Quando eu e meu marido trocamos nosso carro sem consultá-los. É mesmo, né? A Rita, tão Rita, pois é. Muito bom, É né? assim mesmo, e assim. E realmente a gente não tem nada com isso. E como que interfere? Quando a gente está gastando o nosso tempo nessa energia para trás, a gente não está olhando o que está na nossa frente. E filho está na nossa frente. Filho tá. E ele percebe, porque tudo ali é energia, é vibração, não é papo de. Mas ele percebe, você não precisa falar, a criança percebe. E aí começa aquelas crianças difíceis, por exemplo. Nossa, que dá trabalho para isso. Por quê? E para chamar o pai e a mãe para a vida. A hora que a mãe se centra, o pai se centra, se trabalha, se conhece, aquela criança fica uma santa. Na escola, todo mundo fala, como isso? Como isso? Ela estava fazendo aquilo para trazer a mãe para dentro. Engraçado, a Rita colocou, né? Nós até lemos aqui, rimos, mas não sei se todo o pessoal está vendo. A resposta que ela fez, né? O como ela reagiu com o filho. E engraçado isso, ela respondeu para o filho que quando ele tiver o carro dele, ele que compra, Ele ele que escolhe. escolhe. Ele É isso. escolhe. Mas o que acontece e que dá esses problemas é que às vezes os pais se deixam, né, Uhum. influenciar pelos filhos e é aí que dá errado. A Marici está perguntando aqui, Claudinha, se esses problemas podem ser resolvidos na constelação familiar. Então, esses problemas vai depender de cada um e a gente vai usar as ferramentas que a gente tem, a abordagem que a gente tem, né? A constelação familiar, ela realmente ela mostra ali como está o seu sistema familiar, né? E aí tem um trabalho depois disso, né? Ela até faz um complemento colocando ali, e quando esses problemas são com os netos que frequentam a nossa casa. Olha que Então, pergunta, né? é, Já. e é assim, porque assim, o tempo todo a gente precisa lembrar que a gente é vó, que a gente é vô. E que se os filhos quiserem que a gente seja pai e mãe, é problema deles. Porque a gente não é pai e mãe deles, a gente é vó. Então, é difícil mesmo. São umas linhas bem tênues ali, que é muito fácil a gente sair do nosso lugar. É fácil demais. Né? É muito fácil mesmo. Mesmo os avós também se colocar nesse lugar de avô e não se permitir mesmo, né? Então, a gente como vó, se eu sou vô e se eu sou uma avó, qual é o meu lugar? É de avó. Quem vai educar, quem vai é o filho. Ah, o filho precisa que esteja na casa? Tá bom. Mas eu sou a avó. E esse filho é o pai e a mãe. E ele que não cobre a mesma coisa, ou se ele cobrar, vai ficar cobrando, porque não é a nossa função. Né? E assim, é incrível, quando a gente vai conhecendo, que essa é uma filosofia sistêmica, né? Isso, né? De ter o seu lugar, do respeito dos que vieram antes da gente. É toda uma filosofia sistêmica aí
que não é só a constelação. A Egle B. Cunha coloca aqui, ó. Parece que nascemos prontos para ser mães. Mães dos filhos, dos pais, dos maridos, dos netos. Ufa. Essa é minha mãe. Um beijo, mãe da Claudinha. Pois é, mãe. Esse que é o nó. A gente parece que nasceu para ser mãe de todo mundo. E aí é a hora que, assim, é a pessoa que tem dificuldade de emagrecer, que ela carrega o peso dos outros, literalmente. Então ela tem dificuldade. Então até nisso mexe. Até nisso mexe. Quando a gente está fora do nosso lugar, né? E aí, quando a gente se trabalha, se conhece, a gente dá para falar assim que a gente está libertando os nossos filhos. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Minha filha está viajando, está fazendo intercâmbio, e ela perguntou para mim, eu fiz um post até outro dia, ela perguntou para mim, mãe, você vai ficar triste se eu falar que eu não tô com saudade? Eu falei, não, eu vou achar ótimo, porque tá tão bom aí. Então é isso. Em outros tempos, eu acho que eu ia ficar magoadíssima, me sentindo rejeitada, abandonada, largada, não sei o que lá. E o que eu ia fazer? Eu ia pôr toda essa culpa em cima dela. Isso que é meu, é uma necessidade minha, é um problema meu, eu ia jogar tudo em cima dela. Então, quando a gente vai se conhecendo, a gente percebe isso. Espera lá, isso é do meu filho ou é meu? Essa necessidade de que ele faça tal coisa é porque eu gostaria de ter feito? Ou é dele mesmo, sabe? E a gente começa a prestar mais atenção nessas coisas, não é? Até a Rita comentou aqui, ó, que quando você quer conquistar é na conquista. O amor dos filhos é um medo de não ser amado. Você acabou de concluir com esse exemplo, né? Que agora, estando leve, você consegue compreender e dizer assim, isso, filha, não estou magoada. Em outros tempos, essa falta, essa angústia, esse peso. Exatamente. Aí a gente não consegue nem... Provavelmente você iria cobrar dela, né? Nossa, se eu não cobrasse, ela ia perceber que eu ia ficar tão mal que ela ia se sentir culpada. Então, assim, de qualquer jeito não ia ser bom, né? E Deixa a gente eu aproveitar e perguntar para quem está aqui ao vivo com a gente. Alguém está se identificando? Tem aí alguma familiaridade com isso? Passou por isso ou uma experiência muito parecida? Pode comentar. E a gente vai continuando. Obrigada, Ricardo. O Ricardo está falando que está gostando muito da live. Obrigada. Ricardo tem uma menina linda. A Manu, né? Manda um beijão para ela. Então, e a gente tem, sim, a gente apronta muito. Mas a parte boa é que tudo dá para arrumar. Não é aquela coisa, nossa, estraguei a vida. Não. Dá para ir atrás, dá para... Eu já fui assim. E é bom, né? E isso é leve para todo mundo. Para todo mundo. Né? E o quanto que é bom também fazer e ter essa mudança, né? Compreender, sair desse estado, né? E, além de se compreender, estar ajudando de uma forma diferente os nossos próprios filhos, a nossa família. E às vezes, me diz uma coisa aí, Claudinha, as pessoas, familiares principalmente, não estranham quando tem essa mudança, essa relação, né? Não querem que você continue assim, naquele mesmo padrão, não tem uma certa resistência. Às vezes estranha, porque a gente acaba parecendo mais seco, vai?
né? Perto do que, como assim, você não vai se meter? Não. Como assim, você não vai? Não é da minha conta, né? Então, assim, não é questão, não tem nada a ver com ajudar quando precisa, dar um apoio, não é isso, né? É realmente a gente tá com as nossas tarefas e cada um fica com as suas tarefas, né? Eu ia falar uma coisa que agora esqueci. Ah, eu um tempo atrás atendi um pai, né? E depois eu atendi o filho. Qual é? Lindo menino, 16 anos, acho que é isso. 16, 17 anos. Ele não se encaixava na família. Aí, qual foi a história? A família dele toda era aquele tipo irmãozinho, tudo. Era aquele tipo que gostava de conversar, gostava de festa, de comer, de estar junto, né? Tipo é você assim, né, Chay? Tipo um traço específico. Carinha redonda, assim. Então, todos eles. E ele justamente era aquele outro, aquele magro, compridinho, que gostava de estar no canto dele, muito inteligente. Muito. E ele achava estranho, porque ele não estava se encaixando na família. E um negócio tão simples a hora que os pais entenderam quando ele funcionava e ele se entendeu e falou, nossa, eu sou tudo isso? É, você é tudo isso. Né? Você é tudo isso. Porque o pai e mãe, muitas vezes, também fica tão focado no problema, no problema, no problema, que não vê o que tanto de bom o filho tem. Para poder dar aquele apoio. A gente precisa ser aquele arquivo vivo do filho, sabe? Quando o filho fala, nossa, não vou conseguir fazer isso. Vai, aquela vez você não conseguiu tal coisa. Né? Se a gente não lembrar, quem vai lembrar? Porque, e isso faz diferença também. A gente perceber as coisas boas. Como que foi para a família ter essa nova percepção de que ele é um pouco diferente, sim, com as características dele, e como que foi para ele também? Porque você falou assim, eu sou tudo isso, mas como que foi para ele? Ele se reconheceu? Ele se Libertador. viu? Essa foi a frase. A hora que acabou, ele fez assim, foi é tipo, Gostou? uau, ele falou qualquer coisa, você não lembra. É isso, é exatamente isso. Porque você se acha o estranho no ninho, muitas vezes, e o fato é, esse jeito de você ser traz, vem junto muito recurso. Que se você souber, você potencializa aquilo ali. Você acabou de me lembrar um desenho que eu vi uma vez, que era um macaco e um peixe. E o macaco era o professor falando com a mãe peixe, que o filho dela era totalmente desconfigurado porque ele não conseguia subir na árvore. Eu acho que é mais ou menos isso, Isso, é né? isso, Você não é isso. consegue entender cada recurso e cada Hum, potencialidade de cada traço. é. E aí até teve uns combinados, né? Por exemplo, o irmão menor sentia falta de brincar com ele. Então ele fez um combinado lá que ele ia, sei lá, 20 minutos, jogar um negócio que ele gostasse, alguma coisa assim. Então a gente vai se ajeitando também, né? Ele Com- também compreendeu a necessidade do irmãozinho. Que sim, lindo, que é. lindo. Então, assim, é gostoso, é muito bom ver. Então, tem esse lado, essa é uma abordagem. Tem a abordagem sistêmica, que trabalha toda essa parte de você estar no seu lugar, de você ter o respeito pelo pai e a mãe. Né? Porque enquanto você está lá criticando eles, você lembra da linha do tempo. Sua vida é uma linha do tempo. Se você está lá reclamando, julgando, vendo o que eles estão fazendo de errado, você não está olhando o resto. E o resto é filho, saúde, dinheiro, trabalho. Você trouxe Tudo isso. dois temas bem importantes. Primeiro, esse da
da própria linhagem familiar, né, dos conceitos, Uhum. mas também do compreender-se, de autoconhecer-se, que é a questão dos traços, né? Uhum. E o quanto é importante uma coisa alinhada com a outra. E aí eu lembrei do que você estava respondendo lá, Marici, se eu não me engano foi a Marici que falou, né, Da sobre a relação. constelação, que indifere mesmo da técnica que vai ser utilizada, né? Mas que temos uma caixinha de ferramentas e dependendo da questão você usa Claro. ou o martelo ou a chave de fenda. É isso E mesmo. Porque quando a gente quer a vantagem de se ter várias ferramentas que você faz um atendimento bem personalizado. É o que a pessoa está precisando ali. Para aquele momento, para aquela situação, né? É isso mesmo. se eu só tenho o martelo, eu vou querer martelar inclusive o parafuso, né? Isso, Mas eu é o que eu vou fazer. é Muito isso mesmo. interessante. Hum. Claudinha, e como que tem sido para você atender nessa abordagem de relacionamento familiar? Como que as famílias se sentem, né, ao final do processo? Como que elas conseguem perceber as mudanças? Existem essas mudanças ou é só um conceito? Você trouxe o teu exemplo, mas e para as famílias mesmo? As que vêm, né, nos procurar? Você Olha, percebe? total. Mas assim, a gente atende o indivíduo, a pessoa. Uhum. O meu caso, quando eu comecei a mudar, aquela papo de tudo à nossa volta muda, muda mesmo, muda. Então, assim, tá preocupado com seu filho? Vai se cuidar, vai se cuidar. É o melhor remédio para ele, o melhor O remédio. interessante é isso. Normalmente as pessoas vêm e falam assim: "Ah, meu Ah, filho meu filho, precisa, meu marido." manda, meu filho precisa, meu marido, todo mundo precisa, menos a pessoa, menos a pessoinha precisa, né? É isso. Então, assim, cada um tem uma abertura maior para isso, não. Então, assim, quem tem, vai atrás, procura, porque você vai ver que já vai fazer diferença nos seus relacionamentos, na sua família. Mesmo que seu filho não vá, seu marido não vá, já vai fazer muita diferença. É, terceirizar mesmo, Rita, exatamente. Porque é mais fácil pôr culpa nos outros, né? O problema é deles, não meu, né? E no fim a gente sabe que o problema está da gente. E o engraçado, assim, engraçado não, é realmente dar um resultado muito bom quando, por exemplo, se eu falo assim: "Ah, minha filha precisa de ajuda." Mas eu também estou no processo. Eu quero ajudá-la, mas eu também estou no meu processo. Então, assim, é individual, mas também pode ser individual em grupo, né? Cada um seguindo o seu processo, fazendo um caminho diferente. Cada um, tivemos aí famílias que Isso. trabalharam juntas e o resultado Maravilhoso. foi maravilhoso mesmo, porque aí estava todo mundo olhando, não era só uma pessoa, né, dizendo assim: "Ó, vou resolver aqui e dá resultado." E Não, assim, é individual, mas a gente tratou a família toda, né? Cada ó, um. acho que é sua mãe de volta aqui. Eu sou testemunha da mudança, para muito melhor na vida da minha filha. Olha, Cláudia, Ai, mãe, tá vendo? A sua mãe não faz. que linda! É isso mesmo. E ela ficou tão preocupada. Nossa, mas você vai passar disso para aquilo? Vou. Que é isso que eu quero. É isso que eu quero. E E vou até assim, aproveitar o comentário da sua mãe, porque é isso mesmo. Os primeiros que percebem é quem está próximo. Ali a Rita colocou famoso juntos e separado com relação às terapias, né? é Cada um seguindo o isso seu caminho. mesmo. Mas os primeiros a notarem as mudanças realmente são aqueles que estão mais próximos, que criam essa resistência de primeiro, mas que falam assim: "Nossa, uau! O que aconteceu? Eu também quero disso que você está tendo. Quero esses resultados, eu quero mudar, eu quero estar leve."
E vai também tendo todas essas mudanças. E parabéns pela sua mãe, pelo o quanto que É, ela está contribuindo aqui e nos dizendo o quanto que ela, com as palavras diferentes, quanto que ela está orgulhosa dessa sua mudança, Claudinha. isso mesmo. Ó, a Carla está colocando assim, quando um integrante da família faz o movimento, acaba arrastando os outros pelo exemplo. É isso mesmo, isso mesmo. E assim, você vai percebendo a mudança numa situação que você, em outros momentos, você se descabelaria. E você tá ali, nossa. No começo até estranho, eu falei, nossa, sou eu mesmo? Essa é a minha reação. Então, vai mudando muito, muito mesmo. Vale a pena. A gente já está se encaminhando aqui para o final, Cláudia. Você falou que queria fazer aí um Ah, então a presente, gente não falou um de novo. A gente falou no comecinho, não falou de novo. Quem mandar o aviãozinho aí para 5 pessoas para entrar na live, vai concorrer a um sorteio que a gente vai fazer depois para ganhar uma análise corporal. Nessa análise, a gente vai identificar e vai falar para você como você funciona. O que você pode esperar ou não de você mesmo. É top. É muito bom. Né? Então, manda os depois, aviõezinhos aí, que depois a gente faz o sorteio, tá? Para quem quiser. depois a gente coloca no Instagram da própria Unicinco aqui, né, Uhum. informando quem que foi o ganhador e depois, de feita essa análise, manda a foto de quem ganhou, É. Uhum. aproveitar esse A gente presente. tem, sabe, bastante coisa para falar sobre pais e filhos. Mas a gente vai fazer constantemente, né, Chay? Porque, Sim. assim, tem muita coisa, assim, você vê o seu filho, se ele tá mal, você não sabe o que que é, tem alguma coisa estranha, tal, tal, tal. Tem vários fatores que a gente avalia, inclusive também com a constelação familiar, que traz muita luz para o tratamento. Muita, A Patrícia colocou aqui, ó, uma atenção especial que as crianças são muito sensíveis, muito. né, ao nosso estado, seja para o bem, seja para o mal. Então, quando os pais não estão bem, estão estressados, eles sentem. E realmente é isso mesmo. Por isso que é importante. Você está vendo que você está saindo do prumo, ou dessa situação que a Claudinha até evidenciou, que ela pensou assim, nossa, será que não é amor o suficiente o que eu tenho, né? O que que é essa situação? De buscar essa ajuda, porque ser mãe, ser pai, realmente não veio com manual. Nós É, seguimos padrões. Uma coisa é certa, os nossos pais fizeram o melhor por não nós. lembro, Com não. certeza. E eles fizeram muito melhor do que eles receberam, assim como os avós fizeram o melhor que eles poderiam. E às vezes, dentro desse melhor, não é o melhor que nós sentimos. No nosso estado de criança, de quem recebe, no nosso estado infantil, nós achamos que merecemos mais, ou nós queremos e buscamos mais. E nem sempre os pais têm tudo aquilo, né, para dar. Então, interessantíssimo isso, Claudinha. E a gente sabe, a gente vê em muitos casos, que enquanto a gente não aceita, não concorda, não aceita tudo que eles deram para a gente do jeito que eles conseguiram dar, a gente não vai para a vida direito. Não vai. Você não tem os resultados que você poderia ter. Isso é incrível. E assim, quantas vezes a gente já parou para pensar como foi difícil a vida deles? O que eles já passaram, a gente não tem nem ideia, nem ideia. Com certeza a nossa vida é mais fácil que a deles. Com certeza. A gente fala, né, que eles carregaram o piano para a gente só tocar a música agora. Mas eles carregaram. E a gente ainda reclama que tem que tocar música. Isso, exatamente, é isso. Então, assim, a hora que a gente olha e fala, caramba, vocês fizeram muito por mim. Fizeram muito. Aí sim, aí sim. Você conseguir olhar para os seus pais
e falar, vocês fizeram muito por mim. Isso eu agradeço. Mas não é só agradeço, gratidão. Não. É assim que você vai fazer com a sua vida agora. Como você vai agradecer? Né? Porque se você olhar um pai, é a felicidade do filho. Eles querem a felicidade do filho. Agora ele vê o bendito do filho que não vai para a vida, não resolve as coisas dele, fica encalacrado, fica enchendo o saco olhando para trás e reclamando deles. Como que eles ficam? É criança mimada, birrenta. É quando a gente está fazendo birra, só está reclamando deles. E a gente não vai direito para a vida. E os nossos filhos percebem isso. Quando a gente está fora do lugar, os nossos filhos percebem isso. Porque se a gente não vai ser, não aprender a ser bom filho, a gente não ensina isso para eles. Isso me lembrou a situação que você me contou da moça lá com 30 anos e que cobrava ali dos pais. Na verdade, ela estava num posicionamento que não era o dela, a gente entendendo que ela não tem nada a ver com isso, mas o que que ela estava tentando fazer? Ela estava querendo ser o pai dos pais, né? A mãe dos pais. Ou seja, determinar que está errado, o que está certo. Ela querendo fazer isso e perdeu aí parte da vida dela, olhando isso, né? Só fixando o que você colocou, olhando para trás e não tendo a vida dela para frente, ou seja, qualquer relacionamento onde ela entrava, ela não conseguia. Ela não se fazia feliz com aquilo, ela não vivenciava e vivia aquilo de fato. Quando essas fichinhas vão caindo, né? As pessoas vão entendendo, poxa, eu É preciso como trabalhar enxergar isso. assim e depois começar a enxergar assim. É muito diferente. Quer ver um outro exemplo? Não sei se dá tempo, como a gente está aqui. A gente tem alguns Você, minutinhos ainda. Vamos lá. você foi e excluiu totalmente da sua vida o seu pai, o seu avô, sei lá, porque ou porque bebia muito, ou tinha atitudes que não eram legais, não sei. Sempre tem uns excluidinhos assim na família, né? Mas parece que é assim, parece que vem, você foi lá, você excluiu seu pai, aí você tem um filho, e o filho ou é grudado no pai, tem adoração pelo avô, ou começa a ter os mesmos comportamentos do avô. É louco isso. A gente vê muito. Então, é assim, o que você exclui parece que brota na sua frente também. Então, todas essas coisas a gente vai avaliando ao longo da terapia, né? Verdade, verdade. Mandar um beijo aqui, a Aline, Michele, todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. A Rita falou que também vê grande mudança em mim. Ai, Rita! Claudinha, Quando você conseguiu perdoar. É. A gente nem precisa perdoar, viu, Ricardo? A gente aceita como foi, tá tudo certo. Foi como foi. Enfim, foi como foi, como deu para ser, e boa. se perdoar, melhor ainda. Se não perdoar, também tá tudo bem, desde que aceite, né? E com certeza os nossos filhos, se a gente fez muito isso, ou faz, nossos filhos vão fazer também. Eles vão exigir do mesmo jeito da gente como a gente. É por exemplo. É por exemplo. Como que você trata seu pai e sua mãe? É como eles vão tratar você. Então, Até porque a gente não pode mudar os fatos da forma que foi. Já não. foi, já aconteceu, né? Você muda a sua percepção. Como você enxerga aquilo. Isso você muda, né? Os fatos não. É ter o copo meio vazio, meio cheio, né? É isso. Você pode olhar para trás e falar, nossa, tá meio vazio. Ou, nossa, tá quase cheio. É, né? Verdade. Quero aproveitar, convidar o pessoal aí que está nos assistindo. Quem estiver dentro do perfil aqui da Unicinco pode seguir a Claudinha, acho que é desse lado, não sei de É qual lado que Cláudia, é. né? Cláudia Alegrete, é só clicar ali e seguir ela. E quem estiver no perfil da Claudinha pode seguir a Unicinco também. Aqui, clica no perfil, dá um seguir e acompanha
os nossos E processos. a Unicinco vai sempre postando coisa, tem um blog também, então vai trazer muito conteúdo. Fica junto aqui, cola na gente, né? Cada Cada semana vai semana ter um. apresentando aí um terapeuta, Cláudia com a relação familiar, né? Uhum. Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Obrigada a você, Chay. Deixa eu Muito só ver bom. aqui, se tem mais alguma questão antes de nós encerrar. Coloque um nome aqui para participar do sorteio. A Oi? Luciana, a Luciana está perguntando se pode colocar o nome aqui para participar do sorteio. Precisa passar para participar, tem que mandar o aviãozinho para 5 pessoas. Mesmo que as pessoas não tenham entrado na live, o fato de você ter encaminhado já conta. Ah, é, isso mesmo. Ok. A Luciana está falando, isso aconteceu comigo. Mudei, meus familiares me recriminaram muito no início. Não é tão fácil. A gente foi criado para fazer assim, como a minha mãe falou aí, a ser mãe de todo mundo, né? Ó, o Ricardo comentou aqui, ó, para mim, eu só fiquei bem quando eu perdoei, porque só aceitar não estava indo. Sabe que eu sou positivo, mas as coisas não são fáceis. Mas é isso mesmo, Ricardo, às vezes não é só um aceitar, mas quem não consegue perdoar de jeito nenhum, pelo menos aceitar o como foi, já é um início do caminho. E se você conseguiu, né, ter os teus resultados a partir do perdão, melhor ainda, melhor ainda. Quer dizer, a chave virou para você, a sua consciência, a sua tomada de consciência foi E muito maior. é Porque como você conseguir, né, Chay? É como você conseguir. É o sim, vai. É quando você diz sim, sim, é isso. A- E esse sim, cada um vai ser de uma forma, né? a Carla está colocando que o aviãozinho é o botão de compartilhar a live. É aquele triângulozinho Isso. pro lado, assim, Tem um triângulozinho. meio que voandinho. A sua mãe agradece, diz que sempre é tempo de aprender. Realmente, sempre é tempo de aprender. Vai muito do estado interno. Eu posso estar com 80 anos, 90 anos, mas se eu quero aprender, eu aprendo. Quantas pessoas fazendo faculdades com idades avançadas e que realmente têm resultado? O que importa é a mudança interna. Tanto eu posso conseguir isso com uma idade avançada, quanto eu posso conseguir isso com a menor idade. Então, vai cada um do seu tempo e do respeito a si mesmo. A vontade, né, que brota dentro de si. E vale lembrar também que com essas ferramentas que a gente tem, é um processo, é uma terapia breve que a gente chama. Então, os resultados, lógico, a pessoa precisa querer, precisa ter vontade, mas o resultado é muito rápido. Não é aquela coisa de que você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Né? Muito obrigada, Débora. Muito bom. O Ricardo também comenta que sempre podemos aprender, e de fato. Então, agradecemos esse momento aqui, foi Muito bom. muito bom. Muito Uhum. obrigada, Cláudia, pela sua disposição, pelo material que você compartilhou. Lembrando que cada semana é um terapeuta, e esses materiais, eles são produzidos pelo próprio terapeuta, eles são adaptados, né, da forma, Uhum. da modelagem do mês. Esse mês, ele tá rosa pelo Outubro Rosa, o mês das crianças, mas aquele material, aquele conteúdo do post foi a própria Claudinha que trouxe para a gente esse conteúdo para poder estar falando aqui na live. E se vocês tiverem aí mais alguma questão, alguma pergunta, depois encaminha, né? Ou faz o contato direto aqui com a Claudinha, faz o contato direto com a Unicinco. Que E dentro linda, das linda. Parabéns, vocês tocam na alma da pessoa. Que bonitinho. Que bom. Gente, espero mesmo poder ter ajudado,
Coloquei aqui alguns exemplos, algumas ideias, para ver se encaixa em algum momento na vida de vocês, né? Certo? Foi um prazer. Beijão, tudo de Muito bom. bom. Beijo, Tchau. querida. Beijo, Tchau, gente. tchau.